E à noite tem festa no Maracanã. À noite, o quê? À noite tem festa? Tem festa. Ou eu tô mentindo, Flamengo e Vasco é festa, pô. Clássico das multidões. Olha, tu é sonso. Você de vez em quando. é sonso. Aí você irrita os seus amigos. Mas eu não vou estar junto contigo hoje, não. Ah, é? É, porque você não esteve ao meu lado nessa semana aí que passou. Eu estou acostumado contra tudo e contra todos. Essa fala é minha. Não. É loucura ser sua, tá? Essa fala é do gigante da colina. colina. Loucura, todo mundo torce contra o Flamengo, pô. Ou eu tô mentindo? Torce nada. Ah, não! Todo mundo torce a favor. Ei, todo brasileiro torce pro Flamengo. Ai, eu tô doida vocês brigarem hoje. Nesse final de semana aí. Assim, brincadeiras à parte, tá? Eu voto no Flamengo. Eu acho que o Flamengo, embora a gente vai botar aí o 11 contra 11, agora, embora a gente ache que, eu acho que vai ser um time bem alternativo, até porque o Felipe Luiz vem adotando essa metodologia de trabalho durante o Campeonato Carioca, mas eu ainda considero o Flamengo favorito, porque se a gente for parar e analisar, vamos lá, o time reserva do Flamengo, a gente está falando de um Luiz Araújo, que pode entrar como titular, estamos falando de um Léo Pereira, que pode entrar como titular, ou até mesmo um Varela, que fez uma baita atuação na última partida, atuando improvisado na lateral esquerda. Estamos falando de um Rossi, que pode voltar na equipe titular. Então, assim, não é nenhum absurdo considerar o Flamengo favorito, embora seja uma equipe alternativa. Vai ser mais... Você não tem como cravar o treino é só agora, hoje, né? 3h30 da tarde, não tem Mas como. vai ser nesse caminho... Ih, gente, sabe o que é isso aqui? É que a roupa não é minha. Você tem que devolver. Tá com 3 braços? Faltou uma. Quando tiver assim, pessoal do Twitter me avisa, tá? Que aí depois eu devo ter que devolver. Ó, galera, eu falo mesmo, às vezes tá com a etiqueta ali atrás e ninguém vê, entendeu? Mas não é todo dia, né, Pedro? Isso, é. Teve uma vez que eu entrei ao vivo, ela tava embaixo do braço. Aí eu assim, ninguém viu. Quando eu chamei o VT, eu tenho certeza, acho que tu não me avisou. Eu arranquei a etiqueta aqui, ó. R$139,90. Pedrosa, o Vasco vem completo? É, o Vasco vai completo. Vem? O Felipe Coutinho foi preservado aí dessa partida contra o Sampaio Corrêa, por conta do incômodo que ele sentiu, e vai jogar normalmente. Duvido muito que o Vasco não vá utilizar a força máxima, até porque o Vasco precisa, muito mais do que o Flamengo. A tabela mostra isso. O Vasco precisa pelo menos pontuar contra o Flamengo hoje para chegar em uma condição melhor contra o Botafogo na última partida em São Januário. Então pode ter certeza que o Vasco vai completo. Bota aí na tela, 11 contra 11, começou. Até porque a última partida do Vasco foi segunda, né? Foi segunda, não foi? Foi segunda-feira. Então, o Flamengo jogou quarta-feira. O tempo é muito menor de preparação. Foi segunda-feira. Vamos lá, 11 contra 11, Flamengo e Vasco. Começa no gol com o Rossi e o Léo Jardim. Lembrando, gente, que o Vene não tem drone do time do Flamengo. Isso aí é um provável. Então, esse é o que ele acha que pode ser. Mas é da cabeça do Vene, não é informação. Perfeito? Vamos lá, Rossi, Léo Jardim, Vene Casagrande. Pra ser sincero, informação mesmo, as laterais. As laterais. Isso aí, porque a informação que eu tenho é que Ayrton Lucas é chance quase zero de jogar, embora tenha ficado fora também do último jogo. E também o ataque, o Juninho. Ele não teve uma lesão constatada, foi apenas um edema muscular, mas a ideia do Flamengo é não colocá-lo nesse jogo, Perfeito. é preservá-lo para a próxima partida. Então, a gente tá vendo aqui a dupla que jogou contra o Botafogo, né? Nas laterais, o isso Wesley mesmo. e o Varela... Isso. Improvisado. Olha ali, ó. Quem deu RT? Eu dei RT. Tá chegando. Porque as pessoas votam, elas votam e não quer saber de nada, não. É, isso aí, ué. Claro. Porque o Flamengo reserva é melhor. É Vasco. amigo. Vamos lá. É Vasco. Rossi e Léo Jardim, Vene. Votar errado é forte de muita gente, Pedrona. É muita gente! Metade do país, né, velho? Do Rio de Janeiro, então. Mas vamos falar do 11 contra 11 aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Rossi e Léo Jardim, Vene. Momento, né? Léo Jardim. Vai. Momento, tudo que você imaginar aí. Poupa tempo, Léo Jardim. Isso é uma paixão avassaladora. Ele é casado, hein, Pedro? Se vai, ele é casado. Você deu uma brechinha. Ainda fala francês, hein, Je te amo, je te amo. Eu boto no Léo Jardim também. Wesley e PH. Ó, dupla, duelo bem Não. Poupa tempo. Gente, pelo amor de Deus. Poupa tempo? Ué, Não, gente. poupa tempo não. Estamos Pode falando ter do alguém- melhor lateral direito do futebol brasileiro. Inclusive, informação. Se a convocação fosse hoje, o Dorival Júnior iria chamá-lo. Isso é uma informação Informação. sua? Se Legal. fosse hoje...
Calma que ainda tem um Danilo na frente do Paulo Já Henrique. olhei pros olhos dele e já vi que vai sobrar pra mim. Pô, o Wesley, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser coerente. Mas não é poupa tempo não, tá? O PH é um baita de um lateral, tá? Não, eu não tô Forte, falando que veloz, ele não é um bom lateral. Eu venho ofensivo. elogiando ele há muito tempo, Muito bom, mas é sim. momento. É poupa Mas o tempo. Wesley, eu também Poupa voto tempo. no Wesley. Você vota no Wesley também? Paulo Henrique é isso, ele tá vivendo o melhor momento da carreira dele, vem crescendo a cada ano com a camisa do Vasco da Gama, é um jogador que tem boa ofensividade, tem boa... Até o cruzamento dele com a perna canhota a gente brinca que é melhor do que com a perna direita. E defensivamente ele é um monstro. Inclusive eu acho que defensivamente ele é melhor do que o Wesley. Sim, agora, no pacote, é o Wesley, sem dúvida alguma. O Wesley é o melhor lateral direito do Brasil. Vamos lá, João Vitor ou o João Vitor? Eu fico com o João Vitor do Flamengo. Não, eu fico com o João Vitor do Vasco. O João Vitor do Flamengo, eu não tenho nem lastro pra falar sobre ele. Eu fico com o João Vitor do Flamengo. O que você tem pra falar do João Vitor do Flamengo pra galera? Só pra galera entender, o João Vitor fez a diretoria do Flamengo não ir atrás de um outro zagueiro. É basicamente isso, porque ele tem um potencial absurdo, inclusive o José Boto não o liberou para o Sul-Americano Sub-20, porque acredita que ele, de fato, será um zagueiro que vai fazer parte do elenco profissional. A ideia não é nem vendê-lo, Sim. é porque ele tem um potencial absurdo. Ele é uma grande joia. Mas então, porque assim, eu não tenho tanto... Mas é tudo hipotético. Eu o não João tenho tanto Vitor do recurso Vasco, mesmo não vivendo o melhor momento da sua carreira, ele é um jogador que fez um excelente Campeonato Brasileiro, foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro quando ele sai daqui do Corinthians. Ele vai pro Benfica, que é uma equipe europeia que buscou ele volta pro Vasco. Tem que entender o contexto também que ele nunca teve uma dupla de zaga decente para poder jogar ao lado dele e ele desempenhar. Lógico que ele mesmo tá devendo também, mas ele é tão bom jogador que o Cruzeiro tá tentando contratar ele. Então assim, eu vou ficar com o João Vitor do Vasco. E reparou que ninguém falou do momento de nenhum dos dois, né? Exato. E isso tá difícil pra votar aí. Eu vou ter que desempatar isso aí, gente. Porque eu tenho recurso pra falar desse JV aqui, né? Porque é o do Vasco. Porque ele ainda tá acontecendo, né? JV. É isso. Não tem, porque eu parti do princípio das partidas que ele fez Você conhece esse o garoto. ano. Ele entrou bem, enfim. Eu voto nele. Gente, que dificuldade. Vou votar no João Vitor do Vasco, então, que eu consigo. O Léo Pereira ou o Lucas Oliveira? Léo Pereira. Esse é poupa tempo. Esse é poupa tempo. Varela ou Piton? Piton, mas fica minha menção honrosa a partida que o Varela fez. Já comentei isso aqui. Mesmo improvisado, Mesmo né, improvisado, treinando pouco com os demais jogadores e passando por um momento super complicado na vida dele, que foi a perda da mãe. Se fosse o Alexandro, seria Alexandro. Ah, sim. Pulgar ou Jair? Pulgar. Pablo Lúcio ou Tietê? Tietê. Eu vou ficar com o Pablo Lúcio. Porque eu acho que todas as partidas que ele entrou bem. E o Tietê, a última partida dele com a camisa do Vasco não foi nada legal. Foi só a última pra também, mim é a né? mesma situação do João Vitor e do João Vitor. Eu não tenho lastro pra falar do Pablo Lúcio, gente. O Tietê é um jogador consolidado, carreira consolidada. Não tem como. Não posso escolher o Pablo Lúcio, agora que tá surgindo agora, que é a quarta opção em relação ao Tietê. E eu acho que o Tietê, ele pode não ter feito uma última boa partida, mas ele tem mostrado uma solidez ao lado do Jair e do Paulinho pro meio do campo do Vasco muito interessante. E todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã do futebol do Tietê. Eu acho ele um craque, versátil, inteligente. Meu voto é no Tietê. Matheus Gonçalves ou Paulinho? Matheus Gonçalves. Gente, que saco isso, vocês, gente. Gosto muito do Matheus Gonçalves. Esse sim, esse a gente tem lastro pra falar. Mas ainda não se firmou também. O Paulinho é titular absoluto do Vasco. Em condições normais, eu ainda escolho o Paulinho. Eu gosto muito do Paulinho, mas o Vasco passou na enquete. Eu gosto muito, muito do Paulinho. E eu acho que eles têm estilos de jogo muito diferentes. Porque acabou que encaixou desse jeito, né? Sim. Pelo tipo de jogo. Porque o Paulinho é um tipo de jogo, o Matheus é outro tipo de jogo. Eu acho muito difícil votar, mas eu vou votar no Matheus. Eu gosto muito da ousadia dele, eu gosto muito do tipo de jogo dele. Ele é ousado, ele vai pra cima, ele é corajoso e tem muita qualidade. Eu vou votar no Matheus, mesmo achando que é um confronto que não tem muito como disputar, mas por conta do tipo de jogo, acabou caindo um pra disputar com o outro. Plata ou Coutinho? Esse vai ser talvez o mais difícil. Não. Discordo totalmente. O mais difícil é o último. Pra mim é Plata, também. sem sombra de dúvida. Gonzalo Plata. Muito bem. Luiz Araújo ou Zucarelho? É isso assim? Zucarelho. Zucarelho. Luiz Araújo. Luiz Araújo.
Luiz Araújo. O Zuccarelli tem muito potencial, mas o Luiz Araújo é um jogador extremamente qualificado e talentoso. E só pra explicar... Irregular demais, porque daqui a pouco vai viralizar o Coutinho e Plata, tá? Gente, o Felipe Coutinho é a mesma coisa. A carreira do Felipe Coutinho, ela é infinitamente superior a todos os jogadores que estão aí. Todos. E bate de frente com todos os jogadores do Flamengo em relação à carreira. Felipe Coutinho é campeão de tudo, jogador de Copa do Mundo, melhor Copa do Mundo de 2018, melhor jogador da Copa do Mundo de 2018 foi ele e tudo mais. Mas a gente tá falando aqui do momento. E o momento é do Plata. O Plata finaliza o ano vencendo o Atlético Mineiro com gol na final e começa o ano também fazendo uma excelente partida contra o Botafogo numa Supercopa do Brasil e também fazendo boas partidas no Campeonato Carioca. O Coutinho ainda tá devendo muito, então é só pra explicar. É que a gente faz o momento aqui. Exatamente, né? É o momento. Jogador. Não é Inclusive, jogador. ele tava lesionado, enfim, com problema muscular. Não tem o que falar, não tem como. Bruno Henrique ou Verratti, vocês falaram que esse sim vai ser o grande duelo? Esse é bem difícil. Esse é bem difícil porque o Bruno Henrique dispensa comentários, é outro jogador também que foi decisivo na Supercopa do Brasil, extremamente grande na história do Flamengo, mas eu fico com o Verratti. É o artilheiro do campeonato, é o jogador também que, digamos assim, em relação ao contexto do Bruno Henrique e o contexto do Verratti, o Verratti é muito mais importante, ele dá muito mais pro Vasco do que o Bruno Henrique dá pro Flamengo. Concordo com você sobre o seu último ponto, que ele é mais importante pro Vasco que o Bruno Henrique é pro Flamengo, porque assim, se a gente for parar e analisar, o Bruno Henrique tem substitutos à disposição dele, o Verratti hoje não tem nenhum substituto lá no Vasco da Gama. Porém, eu vou votar no Bruno Henrique pelo momento dele. A partida que ele fez na Supercopa do Brasil diante do Botafogo foi uma partida absurda. E não só por conta dessa partida, ele vem jogando muito bem. Todos os confrontos dele esse ano, eu não vejo um jogo que ele foi abaixo. Que eu falo assim, nossa, o Bruno Henrique jogou muito mal, me chamando a atenção de maneira negativa. E eu acho até que ele terminou a temporada passada muito bem também. Então, se eu for levar em consideração o momento, eu voto no Bruno Henrique e que ele tá quebrando o galho, tá? Nem é a posição dele. É verdade, não era pra ele estar brigando com o Verratti, não. Não, mas assim, ainda tem esse ponto, porque se a gente for parar e analisar, ele, entre aspas, tá jogando improvisado e mesmo assim tá indo muito bem. Repito, a partida que ele fez na Supercopa do Brasil foi uma partida absurda. Bom, ele botou a bola debaixo do braço e falou assim, esse jogo é meu. Hoje no Flamengo não tem centroavante. Não, né? não tem. Não tem ninguém que possa estar nessa posição. Pedro além tá do Bruno machucado, o Gabigol saiu. Teoricamente seria o Juninho. Mas o Juninho também perderia nessa história aí. Não, sim. Se fosse o Juninho ali, eu botaria no Verratti. Esse, pra mim, é o melhor cabeceador ofensivo da América Latina, tá? O Verratti, ele é um cara poderoso, ele é um cara que... Ele é a cara do Vasco, ele é super importante pro Vasco e ele é irregular. A gente nunca fala assim, pô, o Verratti não tá bem. O Vasco, às vezes, não tá bem, nada tá acontecendo, mas o Verratti tá tentando, o Verratti tá brigando. E ele é super regular. O Verratti é o Verratti desde que ele chegou no Vasco. E o Bruno Henrique, ele é um acontecimento, né? Eu falo que ele é o grande brilho. Quando o Bruno Henrique faz o jogo do Bruno Henrique, ele é o grande brilho do Flamengo. Ele tem... eu acho que num nível... Se você tirar o Bruno Henrique do Flamengo, ele vai fazer bem menos falta do que o Verratti. Por quê? Por conta das demais peças, não por conta do talento de cada um. Mas como a gente vota muito no momento, eu sou muito fã do Verratti, vocês sabem disso. Mas o Bruno Henrique, ele de fato tá fazendo um início de ano bem avassalador. Fez um super jogo contra o Botafogo na Supercopa. Pra mim, inclusive, foi o dono do jogo ali, naquela condição pro Flamengo. Ele é um cara que ele gosta de jogar grandes clássicos regionais. O Verratti também, mas ele tem esse potencial. E o momento do Bruno Henrique, ele tá no à lá Bruno Henrique mesmo. Então, nesse confronto de hoje, por conta do momento, vou votar no Bruno. Não, e ele terminou a temporada passada também jogando muita bola. Muita bola ele mesmo. joga muita bola, né, gente? Ele joga muita bola. E teve talvez aí um parêntese em sua carreira, porque ficou 9 meses fora, machucado, uma lesão gravíssima. E voltou muito bem, né? E voltou muito bem. Mas fica um pedaço. Pô, por que ele não tá tanto tempo jogando bem? Porque dentro desse caminho aí teve... Mas imagina aqui, olha... É muito ídolo. Isso precisa ser dito, inclusive, porque pouca gente valoriza a forma que o Bruno Henrique tem que ser valorizado. Ele é muito ídolo na história do Flamengo. É um jogador que, dentro de campo, dispensa comentário. Fora de campo, você não vê envolvido em polêmica, muito pelo contrário, um cara discreto. Enfim, eu acho que o Bruno Henrique, para mim, está na história eterna do Flamengo. Hoje temos uma notícia bombástica sobre o mercado da bola. O Flamengo, que se consolidou como a maior potência do futebol brasileiro nos últimos anos, está prestes a fechar com mais um grande nome para reforçar seu elenco estelar. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o meio-campista Jorginho, atualmente no Arsenal da Inglaterra, já tem data para assinar um pré-contrato com o Mengão.
Isso mesmo, o ítalo brasileiro, campeão da Eurocopa com a seleção italiana e com passagens brilhantes pelo Chelsea e pelo Napoli, está muito próximo de vestir o manto sagrado. E olha que essa informação já vem repercutindo muito nas redes sociais e nos bastidores do clube. Agora, qual é o detalhe importante dessa negociação? A assinatura do pré-contrato deve acontecer somente após os jogos decisivos do Arsenal na temporada. Isso porque Jorginho quer evitar ao máximo qualquer tipo de desconforto no clube inglês enquanto ainda está defendendo a equipe de Mikel Arteta. Mas a boa notícia para a nação rubro-negra é que, entre Flamengo e jogador, já está tudo acertado verbalmente para um contrato de 3 anos. Isso mostra como o planejamento do Flamengo segue forte e ambicioso, buscando sempre grandes nomes para fortalecer ainda mais o elenco. Com isso, Jorginho pode chegar para ser mais uma peça de altíssimo nível no meio de campo rubro-negro, ao lado de craques como Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e Gerson. Já imaginou esse meio-campo com Jorginho distribuindo o jogo, mantendo a posse de bola e qualificando ainda mais a saída? Seria um reforço de peso para a disputa de títulos nacionais e internacionais. Mas agora a pergunta que fica: será que Jorginho será um grande nome para o Flamengo? Ele ainda tem lenha para queimar e pode agregar ao estilo de jogo do Mengão? Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Você ganhará vários benefícios sendo membro. Vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber o que a nação está pensando sobre essa possível contratação. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre atualizado com as principais notícias do Flamengo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquela curtida maroto para fortalecer. Até a próxima!